Nós vamos ter agora mais esta aula. Vamos parar para o almoço, né? O Elton está com fome. Estou preocupado com o Elton ali. Está com fome. Vamos preparar para o almoço aí. O Rodrigo também está com cara de fome. Todo mundo está. Amém. Mas vamos lá. Vamos terminar essa parte. A gente volta depois do almoço para concluir. Eu trabalhei até agora na questão fundamental, né? Entendendo aí o propósito de igreja, o serviço de igreja. Fizemos essa comparação com o significado e o conceito. E agora a gente vai entrar na parte estrutural. A partir de agora, nós vamos trabalhar alguns princípios de plantação de igreja. Eu acho que plantação de igreja não é para se complicar tanto, o pessoal complica muito o negócio de plantação. Complica-se mais. Eu acho que tem muita coisa que se fala tanto que é tão simples plantar igreja. Não, simples no sentido do fazer. Não exime a questão do sacrifício, do trabalho, da questão cultural, da forma da abordagem, acessibilidade, recursos, tudo isso é um contexto, né? Então, existe algumas plantações que elas são oriundas de necessidade. Por exemplo, quando eu cheguei na Flórida em 1998, então eu fui para o norte, onde eu comecei lá a plantar uma igreja em Danbury, Connecticut, e eu me lembro que nós alugamos um templo americano. Os cultos só podiam acontecer domingo à noite, que os americanos têm culto de manhã. E eu queria fazer um contato com os irmãos durante a semana, não tinha como. De vez em quando nevava, era difícil. Então, tivemos uma ideia, olha, isso é em 98, tá? No Brasil, falava-se no Poyang-Shu com os grupos familiares. Se alguém ouviu falar nisso, nos anos 80, nos anos 90, a maioria aqui, né, estava nascendo, mas acho que o Elton ouviu falar nisso, né, Elton? Os grupos familiares do Yangshu. No Brasil, foi uma febre, cara. Todo mundo queria fazer grupo familiar, mas depois de um ano, tudo foi por água abaixo. Por quê? O modo de fazer a coisa, né? Não souberam fazer, foi naquela alegria de congresso, o cara vem, faz um congresso, prega 3 dias, o cara sai numa bala, mas aí o cara sai com conceito, né? Ele desenvolveu o significado. Então, por necessidade, eu comecei a fazer o pequeno grupo. Eu não tinha ideia de pequeno grupo. Eu saí do Brasil, eu não levei, não era, a nossa igreja nem mexia com isso ainda. Eu lembro de culto dos lares. Culto nos lares. Que culto no lar tinha até oferta, tinha apelo, tinha oferta, tinha participação musical, era um culto, era uma igreja, né, nos lares. Bom, e aí eu fui para uma região que não tinha a condição de ter culto no dia de semana. Aí um irmão da igreja ofereceu a casa dele. Fizemos um culto lá, de dia de semana. Falei, gente, eu não posso estar aqui na terça, na quinta com vocês, mas vamos ter um culto de oração na casa do irmão Joedes. Na quinta-feira, na quarta-feira. Fizemos o culto, tá? No terceiro culto, passou uma senhora na rua, falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, somos. Você é da onde? Falou, eu sou São Paulino. Eu já respondo 2 perguntas, né? Eu de São Paulo e torço pro glorioso, campeão do mundo. Então, quem não é, fazer o quê? Então, sou São Paulino, sou de São Paulo. Ah, é? E vocês estão aí, eu vi um cântico aí, foi um cântico. Olha, moço, ela encheu os olhinhos de lágrima. Falou, eu nunca mais ouvi nada na minha língua, no meu povo cantando, pregando. Eu queria participar desse culto com brasileiro. Pode? Eu falei, claro que pode, deve. Ela é da Igreja Batista aqui do Brasil, numa região aí. Aí, ela gostou do culto, falou, posso trazer meu marido? Eu falei, pode. O marido dela conhecia um outro amigo brasileiro no trabalho. Falou, eu posso trazer meu amigo do trabalho? Pode. Gente, sabe o que eu descobri? Brasileiro no exterior é igual rato. Se você achar um, você pegou a ninhada toda, velho. É incrível aquilo. Se conseguir pegar um, cara, você pega o resto. É incrível.
Ah, não. Aí eu descobri que tinha muito brasileiro, não sabia. Porque o cara da mecânica, ele tinha um padrinho que estava lá. O padrinho tinha um sobrinho, o sobrinho tinha um cabeleireiro. Cara, aí fui fazendo a minha network. Dentro de pouco tempo, estava com 40 grupos. A igreja foi de 5 pessoas para 52 no primeiro ano, 96 no segundo, 124 no terceiro. No sétimo ano, eu tinha plantado 11 igrejas. Aleluia. Não é interessante isso? Então, aí eu digo o seguinte, mas como é que é, pastor? Qual foi a técnica? Meu, Espírito Santo, rapaz, encontra um coração plantador, a coisa flui. O que não flui é que não quer plantar, ou não tem jeito para plantar, ou não tem, sei lá, eu não vou falar que é chamado porque eu posso segregar demais aí. Mas é uma condição de concordância, o Espírito Santo vê em você, aquela... E aí Deus começou a abençoar, a crescer a obra, e aí meu trabalho virou um modelo, porque para a denominação foi um boom, né? Foi um boom. E aí eu comecei a usar mais chamarisco, encontrei restaurantes de brasileiro. Rapaz, eu lembro até o dia que eu estava lá, quando o Lula foi lá falar com o presidente daqui, né, de lá, né, o George Bush, e o presidente George Bush fazia assim com a mão para ele sentar, ele levantava para pegar na mão do presidente, mas era um sinal para sentar. Umas 4 vezes ele fazia, e a gente estava tudo num bar, cheio de brasileiros, aí gritando, não faz vergonha não, pelo amor de Deus, não faz vergonha não. Você vê, era um clima assim. E eu comecei a trabalhar isso aí. Disso aí nasceu uma ideia de plantação. Aí eu vou dizer para você uma coisa. Deus me deu 4 líderes ali, nós criamos uma sala chamada sala do controle, né? E aquela sala, a gente colocava ali todas as ideias das plantações. Eu não vou te falar assim, pastor, qual que é a maneira de plantar? Meu, plantar igreja é igual Neston. Tem 1001 formas de plantar. 1001 formas de plantar. Eu chamo de iscas de plantação. Nós vamos trabalhar um pouco esse negócio de isca de plantação. É uma coisa interessante. Essa ideiazinha, tupiniquim, vamos abrir um salão, com as cadeiras, começar a cantar. Ok, ótimo, nada contra, já fiz muitas vezes. Mas esse não é o cerne. Não é o cerne. Existem várias formas de Deus. Por isso, gente, que é essa multiforme graça de Deus. Se assim não fosse, a gente estava em sérios problemas para atingir o objetivo. Graças a Deus que há várias formas. Olha, eu cresci em igreja com comida, com... Pronto, oração sempre foi a base, né? Com comida, com visita, com trabalhos sociais. Uma vez no local, eu tinha plantado uma igreja, estava muito mirrada. Deus me deu uma ideia. Tinha muito brasileiro trabalhando em construção. Tá? Eu peguei uma garrafa de 5 litros de café. Brasileiro adora café. Olha, e consegui, achei broa. Achei uma senhora que fazia broa. Broa para brasileiro, cara. Quando eu chegar na construção, eu falei, pessoal, happy hour. Aí um oferecimento aqui da igreja metodista ali Logos, tal. Aí os caras viram, tem broa, e não sei o quê. Rapaz, esse pessoal começou a ir para a igreja. Eu ganhei até um diácono depois. Ou seja, vamos lá, vamos para a apostila. Tem que ter mais coisa aqui para estudar aqui hoje. Daqui a pouco vem a nossa... Ô, Tiago, você está perto aqui, Tiago, para a gente comer feijoada ou não? Tô longe, pastor, tô em casa aqui. Você está longe, né? Você que tá fugindo da feijoada. Gente, deixa eu buscar aqui o negócio. Onde é que tá? Ai. Ixi, aqui, área de trabalho. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aqui minhas coisas, não? Não, ainda não, pastor. Ainda não, né? É que aqui, acho que achei, tá aqui. Deixa eu abrir a apostila aqui. Pronto. Agora eu volto de novo. Tô ficando bonito, hein? Eu volto aqui agora. Olha. Agora eu vou abrir. Quer ver? Agora vai aparecer aí. Olha lá, apareceu, hã? Agora sim, só que eu tenho que ir lá embaixo. Apareceu aí, gente? Apareceu. Apareceu, beleza. Muito bem, vamos lá. Opa, passou. Aqui. Agora vamos falar sobre o crescimento estrutural. Não é estrutura de governo, essas coisas não, tá, gente? É um estrutural aqui no sentido de estrutura para plantação.
É a estrutura do baldrame, a estrutura do alicerce, lá dos ferrinhos que você amassa para começar ali o trabalho. Então, o crescimento estrutural da igreja. Ok, vamos lá. Você deve estar com esse material aí, né? Deve estar acompanhando. Só as minhas inserções no quadro que você não tem, você vai anotando aí do lado. Pronto, deixa eu apontar aqui, ficou melhor agora. Okay. Ô, professor. Sim. É uma curiosidade só, tá? Sobe no início da apostila lá, é possível? Ah. Ó, eu vi aí, ó, by Eliseu Gomes. O que é o TH e o M na frente? Eu sei que é em inglês isso aí. Ah, a nomenclatura brasileira é diferente. É mestre em teologia. Maravilha. Theology Master. Mestre em teologia. Eu fiquei curioso, porque assim, eu não sei se o senhor sabe, mas eu vivi nos Estados Unidos. Ah, sim. Onde você ficou lá? Eu fiquei lá 13 anos. Olha. 13 anos. Fiquei em Chicago e depois fiquei em Fort Worth, do lado de Dallas. Oh, legal. Mas eu li em inglês ali, mas eu não entendi o que era, entendeu? Só uma curiosidade, meu. Did you lost your English already or you still speaking yet? No, I speak English fluently. Oh, that's good. Next classroom, let's go do in English over here, okay? Ok. Olá, os fundamentos que faziam a igreja primitiva crescer. É uma curiosidade, hein? O que fez a igreja primitiva crescer? Vamos ver. A sinopse seria do que seria a igreja se expressa nesse texto aqui. Olha o texto que fala aqui. Ó. Assim, Peter Wagner, no caso, o pessoal fala Peter Wagner, né? O Peter Wagner, disse sobre a definição do crescimento da igreja. Crescimento da igreja é aquela disciplina que investiga a natureza, expansão, implantação, multiplicação, funcionamento e saúde das igrejas cristãs em seu relacionamento com implementação efetiva da ordem divina de fazer discípulos de todas as nações. Se alguém não entendeu, leia de novo, mas é isso aí que ele falou. Eu vou destacar aqui alguns pontos. A natureza, investigativa lá, investiga a natureza, a expansão, a implantação, a multiplicação. Existe uma regrinha, deixa eu voltar aqui ao quadro rapidinho. Existe uma regrinha que a gente fala nos ciclos de liderança profunda. Vou passar para vocês aqui. São quatro pontos que a gente encara para uma liderança ser bem concisa e excelente. Isso aí é muito interessante. É o sistema STMO. STMO. No mundo corporativo não tem o SWOT, né? Isso aqui é uma sigla que não é minha, não. Isso aqui é de liderança profunda, entendeu? STMO. Então, o S é todo o fundamento de uma liderança eficaz que poderá trazer um grande plantio, ela tem que estar embasada nesse alicerce aqui, ó. O S está para submissão. Cara, é incrível, né? Tudo começa com a submissão. Que coisa, né? O T está para, se houve submissão, o fruto vai ser transformação. Transformação. Se houve transformação, naturalmente haverá multiplicação. Multiplicação. E se houve multiplicação, haverá de ter ordem. Isso aqui nós chamamos de princípio Harvey. Princípio Harvey. Foi o David Harvey que... Princípio Harvey. Foi o David Harvey que nos trouxe esse princípio aqui. STMO. Esse aqui é a foundation de toda liderança eficaz. Toda liderança eficaz, ela passa por esses conceitos. Submissão, transformação, multiplicação e ordem. Olha que começa... Qual foi o pecado que fez o diabo ser jogado fora lá do plano divino? O que fez Eva
comer aquela fruta e bagunçar o coreto. Olha, quando a serpente falou para Eva, o que disse Deus? Eva respondeu, Deus disse assim, nenhuma das duas usou o termo Adonai, nenhuma das duas falou o Senhor. Deus já não era mais Senhor delas. Por isso que elas pecaram. Tem muito crente que Deus é só Deus, não é Senhor. A pessoa reconhece Deus, fala de Deus, até prega, mas não é Senhor. Começa com submissão. Ó, isso aqui é para liderança, isso é para família, é para igreja, é para empresa. A submissão, ela vai... Porque isso aqui, gente, seria uma outra aula, tá? Ela vai produzir transformação. Isso aqui é o caráter do plantador, tá? Eu estou mexendo no caráter do plantador. A transformação, fatalmente, ela vai criar multiplicação. Depois que multiplica, aí tem que ter a ordem, a disciplina e a organização para manter aquilo que Deus fez. É o princípio Harvey. Você pode aplicar na sua empresa isso, sua família. É interessante esse princípio aí. Ok. Voltando aqui para a nossa apostila. Era uma estrutura humana, mas amplamente do Espírito Santo. Diariamente, olha só o que o texto fala, olha a fundação da igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, aquele versículo que eu falei. Aqui em cima no azulzinho, o fundamento nuclear eram as casas. Você sabia que a palavra lares, ela é um deus romano? O lares é um deus romano. A palavra lares é uma palavra importada do vocabulário latino para a nossa língua. A nossa língua ela é, na verdade, uma junção, né, de línguas troncos. A gente tem do tronco latino, mas temos influência grega, influência árabe, por exemplo, álgebra. Isso é árabe, né? Então, temos influência árabe, temos influência grega, latina, né? Então, a palavra lares vem de Roma, quando naquela época um deus chamado Lares era o deus das famílias. E as famílias romanas prestavam homenagem a esse deus, até sacrifício faziam em seus quintais a esse deus. Sabe essa ideia do culto na casa, depois o churrasco? Hoje não tem nada, mas na época de Roma era uma cerimônia ao deus Lares e um sacrifício. Só que a coisa mudou, né? A coisa mudou, que bom que mudou, né? Então, as casas são os fundamentos do crescimento dessa igreja. A sua estrutura missional estava nas casas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, eles foram parar em Éfeso, naquela perseguição que Roma fez aos cristãos, logo depois de Calígula. Ali, depois de Calígula, vou ter primeiro triunvirato, segundo triunvirato, vai vir o Tibério, aí vai vir o Cláudio, Calígula, entre o Calígula e o Nero. Ali teve uma perseguição em Roma. E Priscila e Áquila foram para Éfeso. Eles foram pastor lá em Éfeso. Éfeso, gente, foi um grande centro missionário. Ali tem uma tríade, né? Ali tem Éfeso, Jerusalém e Antioquia. É um triângulo. Ali foram os centros missionais, né? Os CRM, né? Centro Regional de Multiplicação. O Priscila e Áquila foram para Éfeso na época. Lá em Éfeso, Paulo foi pastor, Timóteo foi pastor, Priscila e Áquila, e depois o João termina seu ministério lá. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneta, meu amado, que é as primícias da Cássia em Cristo, quer dizer, a casa dele começou lá o trabalho, né? Na casa dele, Romanos 16:5. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Eu estive lá em Laodiceia, nesse lugar, não no local de que se reunia, não havia templo, né? Era nas casas. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Você vê? Então, a estrutura neotestamentária de plantação de igreja era na casa. Hoje mudou um pouco. Às vezes as igrejas chegam numa cidade, já alugam um salão, já e tal. Mudou um pouco. É que na época também não podia fazer isso, né? Não se falava em templos. Para a igreja primitiva, o templo era um pecado falar em templo. Eles iam em templo lá, mas era o templo dos judeus, né? Mas o templo,
O templo, na ideia de grega, para eles era uma ofensa. O templo só vai aparecer para nós no quarto século. No ano 135, haverá uma revolta em Jerusalém com Bar Kokhba, né? Bar Kokhba. E aí o imperador Adriano fica com muita raiva dos judeus, dos cristãos. Ele muda o nome de Israel para Palestina, né? E, quer dizer, mudou sem conhecimento. E mandou, e tirou Jerusalém e colocou a Hélia Capitolina. E ele destruiu os locais de reunião dos crentes. Porque, olha só, não havia idolatria, essas coisas, mas sabe, presbítero Adonias, o pessoal se reunia assim, nessa casa Jesus curou aquele cego. Vamos fazer um culto aqui para lembrar. Aqui foi onde Zaqueu desceu da árvore. Vamos fazer um culto aqui para lembrar. E aí esses lugares ficaram conhecidos. O Adriano meteu o pau, quebrou tudo, só que foi usado, né, para deixar a marca. Quando lá no século IV, quando a Helena, a mãe de Constantino, colocou na cabeça dele que tinha que fazer as basílicas lá, os templos, o local estava marcado, porque ainda destruiu, deixou marcadinho. Aí construíram os templos. Aí começa a igreja a ir para o templo. Então presta atenção nessa questão de plantação de igreja. A orientação apostólica era as casas. Com a ascensão do cristianismo ao quarto século pelo imperador Constantino, a igreja sai da casa e ela vai para um templo e enfraquece a plantação. Olha só, a igreja era nas casas, certo? Era nas casas. Aumenta a tela, por favor, pastor. Ah, desculpa. Gente, sempre me lembra, tá? Sempre me lembra aí, porque às vezes eu esqueço mesmo. Agora, a igreja era nas casas, certo? Nas casas. Mas aí, a Helena mandou construir as basílicas. Pode ver que no Brasil, toda igreja, toda cidade possui a matriz. O que é a matriz? É empurrando o povo para a igreja. Mas, porque o governo agora era cristão, a pessoa já nascia cristão. Não havia necessidade de se converter, já era cristão, já ficava na igreja. Isso aqui descentralizou o crescimento da igreja e enfraqueceu, porque a igreja estava nas casas, por toda a região. Agora, vinha do bairro para a matriz, e isso enfraqueceu a plantação. Inclusive, eu tenho aqui para vocês um material, ver se eu consigo achar aqui, mostrando um pouco do povo lá de Roma. Achei aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Olha que material interessante. Isso aqui nesse lugar aqui, morreram muitos cristãos. É uma correção histórica. Nero nunca esteve aqui, tá? Tem gente que já pregou aí. O Nero lá no Coliseu. Não, não. O Nero nunca viu isso aqui. O Nero morreu muitos anos antes. Quem construiu foi Vespasiano, com seus 2 filhos. O Tito, que derrubou Jerusalém no ano 70, e o Domiciano. Esse aqui era o Coliseu na Antiguidade. Agora, como ele está hoje. Eu vou abrir aqui, ó. Não é mágica, não, tá? Agora, como ele está. Tá vendo? Tá essa ruína aí, ó. Ok? Aqui, como ele estava. Como ele era. Era uma coisa magnífica. E aqui você vê a igreja, ela teve aqui, a plantação da igreja percorreu por todos esses lugares. Aqui tem um local, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar agora, não. Olha como ele era interessante. Ele tinha uma cobertura, gente. Tinha batalha naval aí. É um negócio de cinematográfico mesmo, negócio. Agora aqui, como ele está agora. Por que ele está assim agora? Porque desafiou a igreja de Deus. Quando eu vou a Roma, eu chego lá em Roma, tem um guarda que me conhece, o guardinha lá, me conhece. Eu falo, não, senhor, não, yeah. Eu fico debaixo onde ficava o César, e eu grito, onde estão os Césares agora? E dá eco, né? Os turistas ficam tudo doidinho. Começa a correr a segurança. Eu falei, tá bom. É só isso. É um desabafo que eu tenho que fazer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A igreja perdeu aquela chama da igreja local por causa da centralização. Mas vamos descentralizar agora. Fundamento comunitário. Vamos lá. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número. Atos 16, 5. Ou seja, a igreja era um organismo vivo,
uma estrutura do Espírito Santo. Presta atenção, estrutura do Espírito Santo, tá, gente? Não é do homem, não. Do Espírito Santo. Vamos ao fundamento. Amplitude. O fundamento dessas igrejas, casas, funcionava como uma espécie de centro comunitário de aldeia. Veja alguns exemplos. Como em Lida e Sarona, Atos 9:35, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Também em Atos 18:7-8, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Gente, o apóstolo Paulo, ele foi uma bomba que implodiu dentro do judaísmo. Ó, se fosse hoje, dava certo não. Que os caras pegavam o zap, rapidinho avisava. O apóstolo Paulo, gente, ele era famoso, era poliglota, ele era amigo de Gamaliel. O Gamaliel era o cara, era o tampa na época, né? Era o tampa da época. Todo mundo que vinha a Jerusalém para adorar, eles iam Paulo lá, junto com o Gamaliel. Ou seja, quando Paulo chegava na cidade, o Paulo de Jerusalém, o de Gamaliel, mas era uma bomba que estava vindo. Aí dava para ele falar na sinagoga. Aí Paulo arrebentava. Aí, onde ele passava, fundava uma igreja, quebrando a sinagoga, o voador no peito. Imagina, ele foi uma bomba que implodiu dentro do judaísmo. Segmentos interraciais dos pós-coloniais romanos. Filipos, por exemplo, ó, onde Lídia, nome da minha avó, Lídia, mãe de meu pai, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, recebeu a palavra através de Paulo, abrindo sua casa para o início da primeira igreja no mundo ocidental. Olha aí, ó, lá na Ásia. Eu estive lá nessa cidade aí, ó. Indivíduos migrantes, como em Roma, Febe era uma diaconisa em Corinto, muda-se para Roma, e Paulo recomendava. Veja bem os focos que Deus usou para a plantação do primeiro século. Deixa eu voltar aqui. A gente tem o quadro aqui. Ok. Olha os focos que Deus usou para plantar no primeiro século. Quem foram os agentes de plantação no primeiro século? Eu estou falando de uma expansão romana, certo? Então tá. O primeiro grupo que Deus usou para plantação, os primeiros plantadores, eram os navegantes, eles, o comércio da Pérsia, o comércio grego. Você sabe que o alfabeto ele foi desenvolvido pelos fenícios para uma linguagem comercial. A língua ela vem desde o tempo dos chineses, lá terceiro século, 3.000 antes de Cristo. Ela foi desenvolvendo pela cuneiforme, depois a escrita. Você vai ter o tempo paleolítico, mesolítico, neolítico começa a escrita. Mas, em termos comerciais, Alexandre o Grande, em 320, no terceiro século de Cristo, quarto século de Cristo, ele abraça o koiné como uma linguagem mundial por causa dos comércios, dos navios. E os fenícios elaboram, então, o alfabeto, que depois ele foi desenvolvendo, chegou até nós. Os navegantes precisavam disso. O Evangelho também usou muito a linguagem para fazer isso aqui. Os navegantes levavam com eles quem? Os escravos. Acabou aqui. Pedi uma oferta para o Ceforte para comprar pincel. Os escravos, que era outro grupo que aceitava Jesus, né? Aí eles eram alcançados por Deus e era uma bomba atômica para plantar a igreja. Os escravos. Aí tinha também os colonos, outro grupo. Quem são os colonos, gente? Roma teve uma ideia de fazer barreira humana numa guerra. O que Roma fazia? Roma pegava as fronteiras. É por isso que hoje os países têm fronteiras fáceis, por causa de Roma. Pegava a fronteira e oferecia terra para a pessoa morar, de graça, eram os colonos. Por quê? Numa eventual guerra, os colonos eram a primeira barreira para evitar os soldados. Já era uma barreira para proteger o império, tipo uma cerca viva, né? Os colonos. Aí você tem
os navegantes, você tem os escravos que iam junto com os navios, ou ia também com os generais de Roma, levando com eles, e tinha outro grupo chamado soldados. Soldados. Um dos soldados que se converteu, sabe quem foi? Porque aparece lá em 1 Timóteo 4, 21, Romanos 16, o irmão de Paulo, o meio-irmão de Paulo, que é o Pudens. O Pudens era um general que foi nomeado para a Britânia. Ele é irmão de Paulo por parte de mãe. O pai de Paulo morreu, ela casou com um general romano, Quíntuplus, e teve o Pudens. O Pudens foi, claro, evangelizado pelo irmão dele, por Paulo. Ele vai numa expedição para a Britânia e ele participa lá, no caso da evangelização da Britânia. Ele vem trazendo o rei Caradoc, né, que era o rei da época, e trouxe lá no meio da conquista, trouxe uma menina chamada Gladys. O imperador tinha perdido uma filha, né? Aí o nome dela era Cláudia. Aí a Gladys tornou-se uma filha para o imperador. O Pudens gostou dela, casou com ela. Aí ela vai aparecer lá em Timóteo, capítulo 4. Paulo saúda a Pudens, saúda a Lino e saúda a Cláudia. A Cláudia, então, a filha do rei Caradoc da Bretanha, é cunhada de Paulo. E Paulo torna-se, então, concunhado, ou cunhado, né? Cunhado do Linus, que é irmão de Cláudia. Linus foi o primeiro bispo de Roma. Dá para entender isso? Olha que legal, né? Por isso que Paulo tinha acesso aos palácios, gente, acorda? Por isso que Paulo tinha da casa de César escrevo. Paulo frequentava a Britânia, que era uma parte de Roma que hospedava o pessoal da Bretanha, porque Roma conquistava os reis e dava um local para eles de nobreza. Então Deus até isso fez, cara. Olha que bênção. Aleluia. Então são 4 grupos que são os maiores plantadores da igreja. E esses grupos aqui, eles se tornam, então, o quê? Se tornam missionários. Missionários. É claro que aqui também tem a presença dos discípulos, né? Dos apóstolos, porque aqui nós temos discípulos aí, de certa forma, envolvidos. Glória a Deus. Vamos lá. Alguma dúvida aí? Alguma dívida? Essa eu não pago, não. Vamos lá. Vamos em frente. Ok. Então, estas casas eram estratégicas. Esses lares funcionavam como uma espécie de CRM. O que é CRM? Centro Regional de Multiplicação. E isto não se pode dizer era uma estratégia apostólica, e sim um mover exclusivo do Espírito Santo. Influentes. Perceba que alguns, se não a maioria, eram pessoas influentes na sociedade, tipo pessoas chaves. É o caso do centurião Cornélio, Lídia, a fazedora de púrpura, o carcereiro, e por aí vai. O Espírito Santo se encarrega de trazer essas portas nativas na cidade. Presta bem atenção aqui agora. Para plantar uma igreja, aqui vai um segredo de ouro. Depois eu quero R$100 de cada um. Vou mandar meu pix para você aí. Para plantar uma igreja, estou brincando, tá? Para plantar uma igreja, você precisa da porta nativa. Eu estou falando, você está ouvindo a pessoa experiente. Se não tiver porta nativa, fica difícil de você. Quer ver uma coisa? Quando Israel derrubou a primeira cidade para conquistar, aliás, quando o povo israelita derrubou a primeira cidade para conquistar Israel, quem foi que ajudou? Alguém lembra? Raabe. Por que Raabe ajudou? Porque Raabe era a porta nativa. Ela era cidadã de Jericó. Tinha CPF, RG e CNH. E talvez o auxílio emergencial. Ela morava na cidade, era cidadã da cidade. Estava no projeto Minha Casa Minha Vida. Estava lá. Os espias chegaram na casa dela. Quando ela deu a abertura, abriu-se uma porta nativa. Olha, gente, quando eu comecei a plantar uma igreja nos Estados Unidos, um cidadão de lá
eu conheci esse rapaz na rua, na Main Street. Aliás, toda cidade americana tem Main Street, né? Então, nessa Main Street, eu conheci esse rapaz. Eu estava procurando um restaurante brasileiro. Ele era americano, falava português. Muito bem, por sinal. Aí, eu falei, excuse me, ele viu meu sotaque, né? Falei, are you Brazilian? Eu falei, sou. Ah, beleza, pode falar comigo. Eu falei, tá bom. Você é o quê? Eu falei, eu sou pastor, estou plantando uma igreja aqui em Denver. Ah, eu conheço a brasileirada toda, todos brazuca. Eu vou te apresentar. Ele pegou na minha mão, Adonias, e saiu de loja em loja me apresentando para os brasileiros. Eu conheci todos os lojistas do dia, todos os lojistas, cabeleireiros, negócio de jornal, gráfica, shopping. Gente, o que tinha de brasileiro, esse cara me levou, me apresentou. E ele era conhecido da comunidade brasileira. Ou seja, eu fui apresentado para a comunidade brasileira. Aquilo que ia levar tempo para me tornar conhecido. Dentro em pouco, estava com uma igreja fluindo na cidade. Ele foi a minha porta nativa. Se você pegar, gente, a historicidade de cada igreja, vai naquela história de Saddleback, lá do Rick Warren, é a mesma situação. Tem que ter a porta nativa. E nisso aí que o pessoal chama de casa de paz, eles chamam de casa de paz. Viu falar em casa de paz, ou lar de paz? É essa estratégia que o pessoal está usando para começar os pequenos grupos. É isso aí. Porque mudou de nome só. Mas é a mesma coisa. Essas portas de paz, né? No caso, porta nativa. Estrutura do Espírito Santo. A estrutura aqui, enfatizada, não está baseada sobre a estrutura humana, engessada, rústica e pesada, e sim no mover do Espírito Santo em estabelecer o crescimento da igreja e sua forma, do seu jeito, do seu propósito. Esta é a razão entre o fator nuclear de uma vida consagrada em operação pelo crescimento da igreja. Bom, eu estou falando aqui nesse quesito que o maior interessado é o Espírito Santo. A estrutura é dele. Eu vou bater nessa tecla até você entender. A estrutura não é humana, ela é do Espírito Santo. Então, é ele que é o promotor, mas ele precisa achar o encaixe, a porta nativa. Então, são 3 pessoas: o plantador, a porta nativa e o Espírito Santo. Quando esse junta, nasce uma igreja. Muito bem, foram mais 40 minutos de aula, já passou, vamos agora para mais um intervalo, e agora são 11h50. A gente volta, então, pode ser 1h. Vamos almoçar? Amém? Eu estou preocupado com o Elton, eu estou com fome. Vamos almoçar? A gente volta 1h, tá certo? Deus abençoe. Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas também não dá mais tempo, o tempo já acabou. Guarda a pergunta para depois a gente falar. Deus abençoe. Tá bom. 13h em ponto, viu, gente? Amém.